sabe que o sionismo foi utilizado pelo imperialismo para fazer o trabalho sujo em diversas oportunidades. Né? O armamento do sionismo vem do imperialismo e, numa certa medida, né, os países imperialistas sustentam economicamente o Estado de Israel. Não fosse todo esse apoio, e esse Estado artificial já teria desaparecido. Né? Então, quer dizer, a ideia de que é o sionismo que controla os Estados Unidos é absurda. Né? Os Estados Unidos e o imperialismo em geral, né? Porque, vejam bem, a gente poderia dizer que determinadas informações mostram que o sionismo controlaria o regime político norte-americano. Nós temos a AIPAC, que é um lobby sionista muito influente, que tem influência no Congresso norte-americano, mas, de um modo geral, todo o imperialismo apoia o sionismo. Não é só os Estados Unidos. Né? O massacre em Gaza ele foi apoiado e foi auxiliado na execução por todos os países imperialistas, pela União Europeia, pelo Japão, por todos. Não foi só os Estados Unidos. Tá? E a guerra contra o Irã também. A guerra contra o Irã tem o apoio de todos os países europeus. A Inglaterra, por exemplo, está abastecendo aí aviões norte-americanos em Chipre, na ilha do Chipre. Então, quer dizer, a ideia de que é o sionismo que controla o imperialismo é absurda. O sionismo é um instrumento do imperialismo. Bom, essa dupla dinâmica, né? Imperialismo, sionismo, imperialismo, já promoveu aí uma infinidade de massacres contra a população civil iraniana. Tá? O método de guerra deles é esse. Não é um método de guerra convencional. Né? Eles executaram o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Executaram, é modo de dizer, porque praticamente ficou claro que o Ayatollah ele se imolou em benefício da luta que eles estavam travando. Né? Eles já tinham um sistema de substituição que foi colocado em marcha muito rapidamente, né? E, de fato, foi um erro grave do imperialismo o assassinato do Ayatollah. O Ayatollah ele é o líder religioso de centenas de milhões de pessoas no mundo. Nunca é demais a gente esclarecer que a imprensa brasileira, por exemplo, não condenou esse assassinato, né? Mas o assassinato é uma coisa parecida como se alguém matasse o Papa no Vaticano. Ele não era militar, tudo bem que ele tinha uma liderança política no regime político iraniano, mas ele era, acima de tudo, uma autoridade religiosa. Foi assassinado brutalmente, é um crime monstruoso, e a imprensa brasileira dá como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que é um índice, né, do grau de fascistização que nós temos na situação política mundial. A gente vê pela maneira como a grande imprensa capitalista ela vai tornando, né, fatos admissíveis e normais as piores coisas que você possa imaginar. Né? Que o imperialismo e o fascismo são praticamente a mesma coisa, não é difícil de entender. Né? Uma autoridade norte-americana, inclusive, disse o seguinte, o que é uma declaração que a gente deve anotar, porque ela mostra bem, né,
o fundo do problema do identitarismo. Ele falou o seguinte, que há cento e tantas crianças, meninas iranianas, estão melhor mortas do que usando burca. Bom, primeiro que no Irã ninguém usa burca, né? O que a lei islâmica determinava que a mulher usasse o hijab, que é um pano que elas colocam na cabeça, só isso. Mas isso também não é obrigatório no Irã. E, logicamente, que essa declaração é a declaração de um canibal que se esconde de trás do liberalismo identitário, né? Quer dizer, a mulher iraniana não merece viver porque ela não teria a grande liberdade que tem a mulher, vamos supor, norte-americana, que na realidade não tem liberdade nenhuma. Ao mesmo tempo que o pessoal fala da mulher iraniana, fazem a propaganda de que no Brasil o feminicídio escalou. Bom, se o feminicídio escalou no Brasil, é melhor você usar o hijab do que ser assassinado. Então o Brasil é um país pior do que o Irã nesse sentido, né? Porque com certeza no Irã o feminicídio não é tão alto quanto no Brasil. Claro que isso é um debate que tem outras implicações, né? Mas